Olá meninos, bom dia. Então vamos aqui para mais uma aula de Química, Química do terceiro ano, Química Orgânica. Hoje vai estar trabalhando no conteúdo novo sobre funções orgânicas. O que são essas funções orgânicas? Funções orgânicas são um grupo de substâncias que apresentam propriedades e características semelhantes, ou seja, tem algo na estrutura que a gente identifica que pode parecer uma com a outra, além das propriedades. Então nós temos exemplo aí de funções orgânicas, nós temos os hidrocarbonetos, temos funções oxigenadas, que as funções oxigenadas se dividem em, em álcool, cetona, e entre outras substâncias. Também nós temos aqui os haletos orgânicos, que também são exemplo de funções orgânicas. Cada uma dessas subdivisões, eles apresentam propriedades e características diferentes uma das outras. Hoje vamos estar falando aqui dos hidrocarbonetos. O que são esses hidrocarbonetos? São compostos que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, quando você vê numa estrutura que só tem átomos de carbono e hidrogênio, nós temos exemplo da função hidrocarboneto. É bem simples você identificar um hidrocarboneto. Se só tiver na estrutura, na cadeia, carbono e hidrogênio, nós temos exemplos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são divididos em alifáticos. Aqui nós temos os alifáticos e aqui nós temos os aromáticos. A gente vai ver cada um deles. O que quer dizer esses alifáticos? Os alifáticos, eles compreendem as cadeias abertas, que a gente já viu, e as cadeias fechadas. Nas cadeias abertas, nós vamos ter os alcanos, nós temos os alcenos, temos o alcino e nós temos mais outro que eu não coloquei aqui, que no caso são os alcadienos. Para as cadeias abertas nós temos essas subdivisões. Para as cadeias fechadas nós temos o cicloalcano, que podemos também chamar ele de ciclano, e nós temos o cicloalceno, que também podemos chamar ele de cicleno, tá bom? Os hidrocarbonetos, eles apresentam algumas propriedades como seu estado de agregação, a forma que eles são encontrados na natureza. Os hidrocarbonetos, na verdade, eles são derivados do petróleo, são óleos, como por exemplo a gasolina, o querosene, o óleo diesel. Todos eles são exemplos de derivados do petróleo. Enquanto seu estado de agregação, as cadeias de hidrocarbonetos apresentam cadeias enormes, com uma quantidade muito grande de átomos de carbono e de hidrogênio. As cadeias com até 4 átomos de hidrogênio, eles são encontrados no estado gasoso. Por exemplo, gás metano, gás butano, porque eles apresentam cadeias até 4 átomos de carbono. A partir de 5 a 17 átomos de carbono, eles são líquidos, como por exemplo a gasolina. A gasolina ela apresenta uma cadeia com 7 átomos de carbono. Então, por isso que ela é uma substância líquida. A partir de 7, as substâncias vão ficando líquidas e na medida que vai aumentando os átomos de carbono, vai ficando mais viscoso. Como, por exemplo, o querosene, o óleo diesel, a graxa, apresenta mais carbono na cadeia. A densidade ele é menor do que a densidade da água, por isso que se a gente misturar a gasolina com a água, a gasolina vai ficar na parte de cima, ela não se dissolve, ela fica flutuando por causa da sua densidade. Os hidrocarbonetos, eles não se misturam com a água, devido à diferença de reatividade que ocorre entre eles. Enfim, essas são algumas das propriedades dos hidrocarbonetos. Agora vamos ver a subdivisão dos hidrocarbonetos. Vamos aqui para a classificação de cada um deles. Os compostos aromáticos, que é uma das subdivisões dos hidrocarbonetos. Os compostos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel aromático ou um núcleo aromático. Que são as estruturas aqui, é o hexágono com 6 carbono. O hexágonozinho aqui com 6 carbono e em torno dele nós temos aqui 6 hidrogênios. Então, quando você vê uma estrutura que apresenta esse hexágono, ele é chamado de um composto aromático. Nós temos aqui os alcanos. O que são alcanos? São cadeias abertas que possuem apenas ligações simples. Se você vê uma estrutura
que só tem ligações simples, é um hidrocarboneto, que é chamado de alcano. O alceno, vamos aqui para o alceno. O alceno é também uma cadeia aberta, só que ele tem uma ligação dupla, significa o alceno. O alcino é uma cadeia aberta que tem uma ligação tripla. E o alcadieno também é uma cadeia aberta e apresenta duas ligações duplas. Aí, para finalizar, nós temos aqui o cicloalcano, também pode chamar de ciclano. Agora aqui são cadeias fechadas. E no caso aqui só apresenta ligações simples. São chamados de cicloalcanos ou ciclanos. E aqui nós temos o cicloalceno ou cicleno. Ou seja, são cadeias fechadas que apresentam uma ligação dupla. Esse tracinho abaixo, ele está representando aqui uma ligação dupla. Então, assim, essa é nossa aula de hoje, tá bom? Vendo aí os hidrocarbonetos, saber o que é o hidrocarboneto, são cadeias formadas somente por carbono e hidrogênio, e as subdivisões dos hidrocarbonetos, além das suas propriedades.